Olha só, gente, a nossa entrevista hoje vai orbitar em torno de um assunto que se fala muito, mas se fala muito do ponto de vista da ciência, do ponto de vista de quem observa, não exatamente do ponto de vista de quem vive. Antes de entrar nesse tema, eu gostaria de falar que, de acordo com o Censo Escolar de 2023, portanto, do ano passado, uma pesquisa realizada pelo INEP, existem aproximadamente 1,6 milhões de alunos brasileiros na educação especial. Aí a gente vai até, talvez, responder essa pergunta ou falar sobre ela. Defina a educação especial, né? E esses alunos matriculados em classes comuns, o que representa 91% do total. Esse número, na verdade, a gente traz esse número para o início da nossa entrevista, porque ele destaca a importância em termos escolares, né, em termos que as escolas naturalmente inclusivas, em diversas particularidades, elas precisam garantir que todo o ambiente escolar, toda a comunidade escolar esteja naturalmente preparado para lidar com todos os tipos de alunos, né? Então, assim, para atender às necessidades de todos os estudantes. Então, o nosso bate-papo, ele vai falar muito sobre isso, mas de um ponto de vista que é particular, que é um privilégio para a gente estar acessando, que é conversar com um autista que tem as suas percepções que para a gente vão ser muito caras no sentido da experiência dele. Então, o nosso bate-papo, ele ultrapassa aí a bolha do espectro autista, né, e que foi desafiador para o estudante de História da Universidade Federal do Piauí, hoje estudante, vai fazer já 20 anos, que é o Salomão Serra. Salomão, obrigada por ter topado conversar com a gente. Eu vi o teu vídeo na internet, fiquei muito sensibilizada. Nós abordamos temas essenciais. Eu acho, primeiro eu queria dizer que você é muito bem-vindo, né? De dividir também a nossa alegria de você dividir, o nosso privilégio de ter você dividindo as suas experiências, as suas percepções do ponto de vista de um autista. A gente sempre vê as pessoas falando sobre autistas, nunca um autista, é raro, né? Falando sobre, de fato, essa condição. Os seus desafios e aprendizados na educação, principalmente, que é o nosso enfoque, eles serão muito valiosos no sentido de nos fazer entender esse contexto, né? Autistas na educação, e quando a gente fala da educação, a gente está falando praticamente sobre todas as coisas, né? Porque a educação é muito é uma expansão muito grande. Então, a gente vai perceber, muito provavelmente, as áreas que a gente precisa melhorar para acolhê-los, não só a você, mas todos os outros que estão nessa condição. Primeiro, eu queria saber de você, como é que foi ultrapassar a bolha do espectro autista? Como é que foi a tua experiência disso? Você pode falar desde o início, porque eu quero saber tudo. Sem problema. Inclusive, muito obrigado por estar aqui. É uma experiência muito privilegiada poder estar num programa desses, que tem o alcance que tem. Inclusive, obrigado ao espectador que está nos vendo aqui. Justamente porque, realmente, é uma situação em que você vê muito discurso ser produzido sobre esse tema e vários outros temas que acabam sendo tangentes a ele. Mas esse discurso que é produzido, muitas vezes, ele vem realmente não de quem experiencia ele na sua vida. Né? Você vê ele muito discutido do ponto de vista científico, do ponto de vista de quem trata, do ponto de vista de quem cuida, mas você não vê ele de quem ele realmente é mais caro, que é quem experiencia ele na sua carne. Então, realmente é um grande prazer estar aqui para poder discutir isso. Como foi que você tomou conhecimento do espectro de autismo que você tem? Qual é ele? É aquela coisa. O autismo, acho que a maioria que está vendo a gente aqui provavelmente já sabe, ele está numa graduação que é um espectro, né? Ele é uma coisa que é extremamente heterogênea. O meu em específico é o classe 1, ou seja, ele é o que tem menos necessidade de suporte externo. É aquela coisa, tem aquela inadequação social, tem aquela falta de compreensão de costumes sociais, né, que são mais sutis, que tem essas coisas que não são realmente ensinadas de um ponto de vista mais direto, tendem a ser dicas sociais que você vai absorvendo mais no instinto. E quando você tem um quadro de autismo, né, nesse nível, essa recepção, essa captação desses sinais, ela tende a ser mais difícil, isso dificulta a interação. Mas, em relação a realmente compreender o autismo, eu me encontro numa posição muito privilegiada, justamente por quê? Porque eu tive meu diagnóstico muito cedo, né? Eu expressei
um comportamento que era anômalo, né, que era diferente das outras crianças desde muito cedo. A minha família, ela já expressou, né, um interesse em saber, né, em pesquisar e procurar sobre por que esse comportamento estava se expressando em mim. E a gente buscou, né? Bem, eles buscaram, né? Eu estava lá só brincando. Na verdade, não brincando, estava lá no canto lendo os meus gibis. E depois que eles passaram um tempo achando que o problema era TDAH, eles acabaram encontrando uma clínica, inclusive a clínica que até hoje é a que oferece meu suporte psicológico, que é a Clínica Nutec. Inclusive, muito obrigado pelo suporte que eles me oferecem. Como é o nome da clínica que a gente faz Nutec. Nutec. É uma clínica que ela tem 2 centros. Os 2 ficam próximos da Avenida Vilmari. É um excelente estabelecimento. Mas, especificamente em relação ao diagnóstico, a minha situação ela é um pouco única. Porque a questão apesar de a gente ter tido muito avanço nessa área, em termos do reconhecimento da causa, tanto do autismo como da neurodivergência, como uma coisa mais ampla, ainda é um pouco de um tabu. Ainda é uma área que pais são ociosos, é uma área que a família tende a ter certo anseio, não mesmo às vezes por aceitar, mas por não ter conhecimento. É algo que você ainda tem uma abordagem muito tentativa na mídia mais aberta. Então, você tem ainda aquele espectro, né, da ignorância, no sentido de realmente de falta de conhecimento que ainda é mais presente. Como a família atenta é importante, né, Muito, Salomão? muito. O diagnóstico precoce, ele tem vários benefícios que realmente são essenciais para você ter, não uma reversão do quadro, é algo que eu já discuti numa ação que eu tive na própria Nutec, que quando se trata de neurodivergência, né, especialmente falando de autismo, você tem uma percepção um pouco errônea, até mesmo por quem já pesquisou mais a fundo, de que o autismo, primeiro, isso acaba em parte sendo fruto da forma com que ele é apresentado na mídia. Ele tem muito uma percepção de ser algo que é exclusivo para o universo infantil, né? É algo que ele é muito Ninguém imagina que é um ser humano Pois é, que vai ter outras fases vai ter outras da fases vida. da vida, né? É algo que as pessoas acham que começa na infância, tá ligado? Chega naquele momento que a criança está no seu 11º ano de vida e ele só some, né? Ele para de ser uma parte da experiência da vida dela. Você até fala no vídeo que eu vi que você precisa entender que você não está com autismo, você é autista. Exatamente, né? O ponto que eu faço, né, é justamente que o autismo, ele não é uma condição a ser superada. Ele não é uma limitação. Ele é uma experiência alternativa de vida. Né? Ok, é uma alternativa que é imposta a você, pela sua própria biologia. Mas isso não é motivo para você negar quem você é. Né? Isso, inclusive, é algo que é muito comum com quem tem diagnósticos que são mais tardios. Eu tenho uma experiência muito próxima com algumas pessoas que fazem tratamento junto comigo na Nutec que tiveram, né, um diagnóstico mais tardio, mais tarde na sua vida. E a experiência deles, né, obviamente, toda experiência relacionada ao espectro ela é única, mas todos eles acabam dando um relatório que é muito similar, que é que a presença do relatório, a presença, né, desse diagnóstico mais tardia, ela acabou dando uma luz muito grande a questões que estavam afetando eles a vida toda, que eles simplesmente não tinham respostas, né? Eles se percebiam como diferentes, porque você se percebe, você sabe, né? Você sente que, não que tem algo de errado, mas que tem algo que você não está conseguindo... ser como os demais. Exatamente. Você se sente deslocado. E é por isso que o diagnóstico precoce é tão importante. Não só porque o tratamento precoce ajuda a você ter aquela ação correcional que permite você se integrar mais, mas porque eles criam essa noção de que você pertence, né? Não só que você pertence né, que você pertence aos grupos que você anda comumente, mas a outra comunidade, que é a comunidade das pessoas com espectro. É interessante isso, porque por isso que eu falei assim, acho que, primeiro que te entrevistar é um privilégio, eu tenho mais de 30 anos de jornalismo e eu entrevistei poucas vezes autistas. Isso tem sido cada vez mais comum, porque
como você disse, está ficando menos difícil. A legislação, você chega nos lugares, já tem estacionamento próprio para autista, independente do espectro. Então, assim, a legislação, ela se adiantou, mas isso não muda muito o comportamento das pessoas. E eu conheço várias famílias que tiveram filhos autistas e elas esconderam, elas apagaram essas pessoas do convívio social, né? Essas pessoas tiveram que se furtar disso e que resultou em situações como a que você nos descreve. Mas o que a gente entrando agora no aspecto da educação, considerando que você se considera, sim, um privilegiado pela família atenta, interessada e que buscou te ajudar e que hoje você consegue falar com essa clareza, né? Que é emocionante mesmo de ver a clareza com que você se expressa dentro de uma condição que te permite, inclusive, ajudar outras pessoas e de, inclusive, topar ser essa voz. Pois é. Bem, Né? é aquela coisa, é um espaço que tem que ser tomado. E ele tem que ser tomado por alguém. Então, se mais ninguém vai fazer, por que não eu? E dentro da educação, a questão da educação inclusiva, ela é um ponto de atenção gigante na educação do mundo e particularmente falando do contexto brasileiro, né? Como é que foi para você? Você pode nos falar da tua experiência de modo geral, assim, na educação? Houve momentos particularmente positivos ou negativos que você gostaria ou poderia compartilhar com a gente? A minha educação, primeiro, eu tenho que, seria omisso de não falar que eu venho de um lugar de muito privilégio. Sim. Eu pude, né, ter a oportunidade de passar minha experiência no sistema educacional toda em escola particular. Então, isso já é um espaço que acaba sendo mais propício. Mas também, em relação à metodologia específica dos ambientes que eu passei, é aquela coisa. O sistema educacional brasileiro, ele é uma besta extremamente complexa, que é cheia de suas próprias idiosincrasias, mas, a meu ver, a principal questão a principal mão que determina se você vai ter um ensino que é inclusivo, que é presente, que é realmente efetivo, é a mão do professor. Porque legislação inclusiva, né, e a presença de assistência psicológica, ela é importante? Mas, no final, quem está lá no campo, né, ofertando o seu apoio, ofertando o seu suporte, é a figura do professor. E a interação social talvez mais relevante em toda a ciência diz que até uma idade de 5, 6 anos os pais influenciam, né? Depois os professores, 8 anos os professores, depois os amigos, e depois você talvez esteja por conta própria, fruto de toda essa influência, né? Sim, mas é a principal interação social, né? E que determina muito a questão do aprendizado, essa interação social. Então, você foi também felizardo nisso, né? De ter tido, e não é só porque você talvez estudasse numa escola particular, mas que também você conseguiu, com um diagnóstico precoce, se conhecer melhor, e aí é só uma opinião, e talvez abrir essas portas, né? E permitir que algumas coisas acontecessem. Mas com certeza, porque é aquela questão, o diagnóstico precoce, ele acaba dando uma segurança, não só no sentido de que você tem, né, o tratamento, e ele permite que você, né, consiga se integrar de forma mais harmônica nos ambientes que você aparece, mas também ele traz ele aumenta a sua confiança, né? Quando você tem esse processo, né, de absorção da identidade do autista para si, né, você se aceita como completo, você perde muito daquele embaraço que você anteriormente sente, que é muito comum você ver naqueles que ainda estão tendo aquele conflito de identidade, né, de absorver aquela parte de si, aquela parte do seu ser para si mesmo. Então, eu realmente, especialmente nos meus anos mais tardios, né, ensino médio, nos anos finais do ensino fundamental, eu tinha uma relação muito próxima com os professores, né? Eu estudei boa parte do meu ensino fundamental e meu ensino médio inteiro no Lerote. E a Steph lá, ela é uma chefe extremamente competente, com professores incrivelmente carismáticos. Inclusive, a minha decisão de fazer o curso que eu atualmente faço na universidade, uma licenciatura em História... Eu vou chegar lá, porque eu quero saber por que você escolheu História. Vamos chegar lá. Mas uma grande parte do motivo que me levou a fazer essa escolha vem da influência que eu tive dos meus professores de História lá no Lerote.
Então, eles realmente são uma influência muito importante na presença, obviamente, de qualquer criança, mas para uma criança autista, se você ter um professor que é presente, né, que ele não se limita à sua presença na sala de aula, mas que ele é disponível, que está lá para lhe engajar em conversa, em inclusão, em fazer com que você se sinta acolhido, é uma sensação muito reconfortante. Lhe dá um espaço seguro para você se expressar, para você trazer suas ideias e você se engajar. De qualquer modo, eu acho que quais são as metodologias de ensino que para você funcionaram melhor? Porque assim, dentro do autismo, tem várias questões envolvendo instruções visuais, auditivas, práticas, para todos nós, né? Mas particularmente, não só no caso do autismo, mas de outros desafios ligados a essa área neurológica e etc., tem metodologias que funcionam mais. E a metodologia de ensino, ela ainda não a gente ainda não avançou uma multidisciplinaridade que exige, independente de se você é isso ou é aquilo. Não existe um olhar personalizado numa medida em que uma sala de aula e uma escola permite de enxergar as particularidades dos alunos, seja ela de autista ou não. Nesse contexto, qual foi a metodologia de ensino que melhor funcionou para você, considerando a tua condição? Bem, nesse quesito, tem várias respostas, porque é aquela questão. Apesar do espectro, todos nós somos pessoas e todos nós temos as nossas preferências, todos nós temos nossas afinidades com o conteúdo. Então, acaba sendo um campo nebuloso, né? Que é difícil você separar a presença do espectro com quem você é como pessoa, seus interesses, né? Por exemplo, história sempre foi um campo que eu tinha muita afinidade, né? Que eu tive curiosidade desde a 8ª série para frente. Mas, em relação a realmente metodologia, eu percebi que sempre que você tinha, por exemplo, partindo para o campo das exatas, sempre que você tinha referências visuais mais concretas, né, eu tinha uma capacidade muito mais fácil de compreender conteúdos que normalmente... a habilidade que o autista tem em relação a isso. Né? É uma coisa que acaba acontecendo. É um dom, é uma coisa que é desenvolvida, né, e que é muito... Pois é. Eu também acabo tendo minha própria peculiaridade. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, mas que trabalhava muito com o visual, né? E com o tátil, né? Eu sempre tive uma capacidade muito forte de abstrair, mas eu gostava de ter alguma coisa física, né? Nem que fosse algo 3D, mas algo que representasse qualquer coisa que tivesse sendo ensinado de uma forma mais clara visualmente falando. De qualquer modo, você acha que poderia ter existido recursos ou programas que você poderia ou gostaria de ter acessado, ou que já devesse existir nas escolas, no sentido de facilitar esse aprendizado? Mas com certeza. É o seguinte, o ensino brasileiro, em questões de inclusão, ele já teve alguns avanços. A gente, pelo menos em boa parte, e graças a Deus, nós já passamos algumas fases que já eram mais obscuras para esse quesito. A gente já, por exemplo, parou de isolar, né? Que era uma prática que era muito comum. De ser uma educação exclusiva, né? Especial, que inclusive esse próprio termo especial, ele era um termo que era usado pejorativamente. Você tinha esse processo de, inclusive, você pegar pessoas que as limitações dela, ou as situações em específico delas, eram incrivelmente diferentes. Sim. Você não precisa ir muito tempo no passado. Se você for 20, 30 anos no passado, você encontra escolas em que você tem salas que você tem autistas, você tem gente com TDAH, você tem gente com deficiência física, por algum motivo. Cognitiva. E, são quadros absurdamente diferentes e eles estão todos sendo tratados com a mesma metodologia, o que não faz o menor sentido. E, inclusive, muitas vezes, eles estão sendo lidados com profissionais, né? Que, claro, não é culpa deles. É uma questão da própria maneira com que a formação dos professores acontece aqui no Brasil. Mas eles não são capacitados para lidar com esse tipo de situação. E nem para identificar habilidades, né? Não. Que são muito distintas, né? Incrivelmente distintas. Especialmente quando você fala de mudar de um espectro para o outro, de alguma neurodivergência para outra.
inclusive, essa é uma pauta que é muito presente no ambiente da universidade, né? No âmbito das licenciaturas. Porque até hoje, você tem muito o clamor pela inclusão né, de componentes curriculares que deem para os nossos profissionais a capacitação para lidar com esse tipo de situação. Porque Sim. hoje é muito comum que você ter situações em que o professor ele está numa sala e, claro, a presença de um aluno autista ou com TDAH numa sala comum, ela é preferível do que ele estar lá isolado. Mas também, se ele estiver lá naquele ambiente e você ter um lecionador que ele não tem a capacitação para entender as formas, né, diferenciadas com que esse aluno pode acabar necessitando de exercer esse aprendizado, isso acaba gerando uma problemática muito forte. Porque você tem situações em que o aluno, se ele começa a se sentir isolado academicamente, ele começa a perceber suas notas caindo, começa a perceber que ele não é incluso nos grupos de discussão, de conversa, ele começa a se sentir isolado e isso começa a afetar a autoestima dele, né? Isso começa a afetar ele em todos os campos da vida social dele, tanto no ambiente da escola em si, como fora. Em todas as fases da vida, né? O que você está dizendo, por exemplo, muito provavelmente você encontra aí ressonância em adultos que você já passa a ser adulto, né? Então, eu ainda acho que com 19, 20, né? A neurologia diz que juízo só depois dos 27, então... Há controvérsias nessa. O júri ainda vai fazer sua decisão nessa. Então, eu acho assim que você termina dando dicas para adultos que passaram por isso, sem talvez ter tido uma rede de apoio que você teve e que construiu em você essa percepção madura, né, que você nos traz hoje. Então, assim, as dicas, acho que, eu não quero dizer dica do ponto de vista de arrogância, dar dicas, mas dicas assim, se você não teve essa rede de apoio, você é um adulto hoje, o que fazer? Eu diria o seguinte, primeiro, não culpe a si mesmo, né, ou culpe o espectro, porque é aquela coisa, para mim, existem poucas coisas que são o maior exercício em futilidade do que você negar uma parte de você mesmo. Verdade. Né? Então, não faça isso, porque você está simplesmente tentando lutar contra o inevitável. Você não consegue arrancar essa parte sua de você mesmo, porque faz parte de quem você é como uma pessoa. Então, para mim, o primeiro passo, né? E eu realmente temo estar correndo o risco de parecer coach, mas o primeiro passo, eu diria que o primeiro passo realmente é a aceitação, né, de quem você é e de todas as suas partes. E isso inclui também a percepção de que o autismo não lhe define, né? Ele é uma parte sua, é uma parte importante sua, mas ele não lhe define e você não deve deixar ele lhe definir. Em outra questão, se você se sente isolado, se você se sente mal visto, se você se vê na posição de ser o alvo de chacota de outras pessoas, é algo muito comum você ter pessoas que não tiveram acesso ao tratamento, mantiveram seu comportamento mal adaptado através da vida, e agora que estão no ambiente de trabalho é alvo de isolamento, é alvo de chacota dos colegas. Então, você tem... então, para mim, se você se vê nessa situação, primeiro, aceitação, né? Não se culpe, não culpe o autismo, mas se imponha. Porque outro fruto da aceitação é justamente essa percepção de que você merece respeito. Sim. Então, não se sinta acanhado na sua posição de diferente, de achar que isso justifica você ser tratado sem respeito, porque não justifica. E é algo que eu fui massacrado para entender. Justamente porque eu, na escola... Você falando assim, parece que foi simples, né? Não foi. É um processo que é difícil. Como foi na escola? É o seguinte, por muito tempo, por mais que o meu tratamento tenha começado muito cedo, todo tratamento psicológico é um processo. E é um processo longo que ele não acontece do dia para a noite. Então, especificamente, quando você tem ainda aqueles comportamentos mais fortes de mal adaptação, por exemplo, eu sempre tive um problema muito forte em lidar com conflito, né? Quando você tinha pessoas que estavam falando alto, quando você tinha pessoas que estavam agindo velozmente, quando você tinha
muita agitação, muita energia, uma situação, a minha reação era sempre de congelar, era sempre de fechar. E isso fazia com que eu tivesse um problema de me impor, né? De impor meus limites, de impor meu respeito. Eu tive que ser ensinado isso. Você virava alvo também, né? Porque eventualmente em situações em que você tem quadros de bullying, quadros de situações de isolamento na escola, isso acaba deixando a pessoa parecer um alvo fácil. Eu acho que também a tua família, particularmente a tua mãe, Fabíola, eu acho que ela permitiu que você enfrentasse. Sim. É aquela questão. A medida da proteção, né? Que é difícil de uma mãe tomar também. É aquela coisa. O instinto protetor, ele é outra questão que é muito comum com famílias que têm crianças com quadro autista ou quadros neurodivergentes. Porque é aquela coisa, sempre que você... É coisa de mãe, né? E também de pai. Quando você vê quando você vê o seu pequeno ser afetado com uma situação adversa, né, especialmente com algo que lhe causa essa sensação de medo por ser algo desconhecido, o seu primeiro instinto é de proteção, né? Ou é de negação ou é de proteção, é de acolhimento. E aquela questão, nenhum dos dois, tomados ao seu extremo, ele é apropriado. Porque a grande questão que tanto o tratamento quer impor, né, quer trazer para a pessoa, né, que está com o quadro, como muitas vezes quer trazer para a própria família, porque a conversa terapia família também é uma conversa muito importante, né, que é muito intensa. A grande pontuação que ela quer trazer é o quadro de autismo não tira a humanidade da pessoa. Ela ainda é, né, uma pessoa capaz de fazer tudo que nós acreditamos que nós possamos fazer. Então, se você tem uma criança que está tendo mais dificuldade, por exemplo, de atar o cadastro do que fazer um bom papel na escola, isso não quer dizer que ela não vai eventualmente aprender a atar o cadastro. É só uma questão de tempo, é uma questão de ordem que é diferente. É interessante isso, porque o impacto, eu te ouvindo falar, eu fico pensando no impacto a longo prazo, que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos. Mas em algumas condições, uma experiência exitosa ou não exitosa, num contexto de autismo, do que quer que seja esse desafio, ele impacta totalmente a vida adulta, profissional, a vida pessoal da pessoa, né? E ouvindo você falar de uma forma bem resolvida, no nível em que você conseguiu construir e elaborar tudo isso, a ponto de dizer, eu posso ser essa voz na medida em que me for permitido, na medida em que for possível, por que não ajudar? Porque é um impacto, né? É um impacto. A questão do impacto é uma coisa... Eu, por exemplo, você dizer que adorava física e matemática e foi fazer história, não entendi, foi nada. É aquela coisa. As pessoas e mudam. até entendi. Pois é. Talvez porque a física e a matemática fosse o que mais conversasse com a tua cognição, né? Assim, dos desenhos, das coisas. Mas a história foi quem te encantou. Por quê? Por causa dos professores, mas alguma coisa, isso veio de casa? Como que se apaixonou pela história, assim? Primariamente, veio do meu contato com a internet. Porque eu... E aí, entre outro aspecto da minha educação que perpassa, né, surpassa a escola, eu adquiri fluência em inglês muito cedo. Né? O ensino de línguas também foi algo que eu fui estimulado. E que é incrível, o ensino de idiomas para mim é imprescindível. Comprovadamente. É algo que é simplesmente fundamental. Eu não estou falando só da educação, mas assim, do cérebro. Sim, né? sim, mas sem sombra de dúvida. Do reconhecimento de outros códigos e outras linguagens, né? Exato. E dentro da anglosfera do YouTube, existe uma comunidade de conteúdo de história que é muito forte. Né? E justamente é aquela questão. Eu falei que eu sou uma pessoa que focava muito no visual. Tá lá. Quando eu me encontro, né, sendo um bom internauta, estando lá no YouTube um belo dia, eu me deparo com essa comunidade. E é uma comunidade que ela me atrai muito justamente porque ela discute um tópico que é muito querido meu, que é a história. Só que eles conseguem fazer algo que o ambiente da sala de aula não conseguia, que é fazer ele ser engajante de um ponto de vista visual. Né? Você tinha esquemas, você tinha representações, você tinha... é uma comunidade exclusiva para autistas. Não, de forma alguma. Ela é inovadora e ponto. Simplesmente. Né?
você tem uma comunidade muito grande de pessoas que têm diplomas, de pessoas que são professores de história, que tomam o seu tempo livre para fazer esses vídeos. É um discurso muito comum você ver que esses professores inicialmente quiseram fazer esses vídeos justamente para poder mostrar para suas salas, mas depois que eles postaram, os vídeos explodiram do nada. Porque eles construíram uma outra narrativa, não é, Salomão? É uma outra narrativa, é uma outra forma de contar a narrativa, né? História, isso é uma coisa que é uma coisa que lhe é explicado muito cedo no curso de História, né, lá na UFP. História é narrativa, história é conseguir contar a história. Então, você ter uma didática, né, você ter uma capacidade de entreter, de fascinar as pessoas é muito importante. E a gente está falando de pessoas que estão fazendo isso há muito tempo, né, estão muito mais avançados nesse aspecto do que a gente. Então, foi um contato primoroso, que me nuriu a esse ambiente e foi o que começou a criar essa sementinha de interesse no campo de forma mais aprofundada. Eu fico olhando, eu fico pensando, você estudando as efemérides, que é a coisa que mais me atrai. Eu sou muito apaixonada por história também, mas eu nunca gostei de exatas. Eu sou fã de exatas, mas fui para a área de humanas. Mas, enfim, eu acho muito especial, principalmente porque a gente tem uma linha do tempo hoje, onde a memória, a história, ela precisa deixar uma memória, e não está tão fácil de construir memória nesses tempos fluidos de hoje. Né? A gente não tem construído memórias, né? E de história particularmente. E é uma história que talvez se apague. Nós estamos diante de pela primeira vez na história, diante de uma geração que viveu no momento em que não tinha internet. É a última geração. Não. Desde então, vai ser só com internet como construir. E a tua percepção em relação a isso é muito interessante. Você vai ser um grande historiador. Qual período? Terceiro período. No momento. E quais são os seus planos, assim? Você já se sente, eu percebo, preparado, na medida em que qualquer ser humano pode se sentir preparado nos dias de hoje, para o mercado de trabalho. Quais são os seus planos? É o seguinte, eu pretendo terminar a graduação, né? Isso é um óbvio, mas além de perseguir um mestrado, eu acredito que esse é um plano que já está bem firmado nos meus planejamentos para os meus anos futuros. Eu tenho que admitir que, apesar do chamado da história, como eu falei, eu sou uma pessoa que é muito criativa, né? Eu tenho uma fluência criativa que é muito forte e desde muito cedo tem outro campo, né, das humanas, especificamente no quadrante das artes, que me chama muito, que é o cinema. Inclusive, por muito tempo, antes de eu fazer a decisão do curso de História, eu queria fazer cinema como graduação. A questão é que não tem curso de cinema aqui em Teresina. Fazer onde pois cinema, né? Atualmente, na atual situação que você se encontrava. Pois né? Atualmente cinema é algo que ainda é muito distante aqui do Nordeste, né? É algo que você vê mais onde? Você vê em Brasília, você tem lá no Sul com São Paulo. Mas a internet hoje, ela é um campo... Não, um campo frutífero. E você vê muita produção. De degustar, de prototipar. E você, um historiador apaixonado por cinema, eu já estou na tela assistindo teus filmes, as tuas versões, né? Dentro do teu contexto, o que é? Ainda mais sabendo que você é louco por cultura geek. Como foi esse encontro? Não, eu olho para você e tá na cara, que eu vou te dizer, viu? Que entrega total. A camiseta, o cabelo, o jeito que você fala, a criatividade, tudo isso que está dentro desse teu universo, claro que tinha a ver um pouco com a cultura geek, que é incrível, né? Muito disruptiva. É um contato que eu tenho desde muito cedo, né? É aquela questão, né? Eu sou de 2004, né? E tipo, 2008 saiu o primeiro filme do UCM, saiu o Homem de Ferro 1. E especificamente os filmes da Marvel, os filmes da DC, o universo super-heróis foi meu contato com realmente o que hoje, né, fica enquadrado como cultura nerd, ou pelo menos um quadrante dela. Mas à medida que você vai expandindo, porque é um buraco, é uma toca de coelho. Sim. Você entra em um, você só desce. É dali para baixo. Então, você acaba encontrando, né, mais quadrantes, você acaba achando mais coisas, né? Não muito tempo depois que eu comecei a ser mais fã do CM e do DCU, eu fui introduzida à comunidade de animes, que é outra comunidade que é muito forte aqui no Brasil. Sim. Inclusive aqui em Teresina tem, né, eventos como Anime São muito organizados. Né, que são organizadíssimos, são muito fortes, né, chamam muitas pessoas. Então, é uma comunidade que é muito presente, né?
eu sempre gosto de apontar que, tipo, para você ver, né, o escopo que isso tem em relação ao Brasil, o Brasil teve um dos podcasts que primeiro chegaram a ter uma quantidade incrível de ouvintes, que foi o Nerdcast, Sim. né, que feito, né, pelo Azaghal e o Jovem Nerd, que meio que introduziram, né, essa cultura para uma massa maior que né, permanecia muito ocultada, né? Era uma coisa que era muito sectária ainda, e ela começou a se sentir mais ouvida. Então você tem uma explosão muito grande dela, ela me tocou a mim, assim como tocou a muitos dos meus colegas, tanto lá na universidade como no ensino básico. E ela é um elemento que acaba, né, fazendo sua influência na nossa formação. E é muito interessante a influência que exerceu e hoje a possibilidade dessa conexão global, né? Porque são muito organizados, são muito criativos, a ponto do cinema, essa indústria gigante, a ponto das grandes editoras do mundo estarem publicando, estarem, né? E você falou dos super-heróis, me deu vontade de te perguntar, qual que você acha que é seu superpoder? Eu diria que é uma pergunta difícil, porque eu sempre tive um pouco de problema com a representação que a gente teve, voltando para o tópico, né, do espectro. Eu sempre tive um pouco de problema com esse tipo de discussão, justamente porque é muito comum você ver a representação, né, que tenta ser inclusiva, a representação da presença do espectro como um superpoder, né, como algo que lhe deixa, como algo que lhe deixa perpassar os demais. Sim. E eu sempre tive uma relação um pouco ambivalente com isso, porque ao mesmo tempo que eu entendo a intenção de ser inclusivo, né, de você querer ressignificar algo que foi, né, designado uma significação muito negativa por muito tempo com algo mais positivo, eu acredito que isso acaba também botando uma certa pressão, uma expectativa muito forte, porque você acaba tendo aquela situação em que, por exemplo, você tem aquela criança que ela é julgada naquele padrão dos grandes gênios dos quadrinhos, né? Ou então você tem a situação em que as pessoas são comparadas com os sucessos de outras pessoas. A gente não consegue lidar com altas habilidades e nem definir o que é. Pois né? Acho que a gente tem dificuldade de nomear as coisas, né? A gente tem essa... E de conviver com o que é diverso e de uma forma tranquila, natural. Isso é muito cultural. Mas é muito bacana você ter essa resposta, porque mostra o que você disse que é importante ter, que você deu a dica quando a gente falou, né, para o adulto, que é tipo, tenha a consciência de quem você é, como você é. Isso, para mim, respondeu tudo isso. Agora, eu imagino que você, que tem como hobby escrever, claro, historiador, você escreve sobre o quê? Quero ler tudo. Infelizmente. Quero ser uma leitora voraz dessas coisas. Não estão nada no arquivo público ainda. É aquela coisa, lá na universidade, escrever passa a ser basicamente sua profissão, né? Independente de qual curso que você faça. Mas, em termos pessoais, eu sou muito fã de escrever... eu sou muito fã de escrever histórias que acabam aparecendo na minha cabeça de vez em quando, né? É uma forma de extravasar a minha criatividade. Qual o estilo? Tem um estilo? Acaba oscilando um pouco. Você tem muito terror. Eu sempre fui um fã longínquo de terror. Eu sempre gostei de Lovecraft, Stephen King, mas... É muito sofisticado o terror, né? mas em termos mais recentes, a minha escrita ela tem tido um foco maior em RPG de mesa, porque atualmente eu sou mestre em algumas mesas de RPG. É mesmo? É um hobby que ele, uns anos pra cá, ele tem explodido muito. E Sim. eu fico muito feliz de saber isso, porque é algo que eu guardo desde muito tempo, e ver ele finalmente surgir na mainstream muitas coisas que antes eram subversivas, escondidas, shadow, que tava as sombras, né? Hoje... Elas foram alçadas. Pois você tem programas como Critical Role, que tem, tipo, milhões de seguidores e são, tipo, aclamados na mídia. É uma coisa muito legal de se ver. Então você tem outras coisas, não é só escritor, você faz outras coisas, mas o pianista está na tua camisa. Mozart, Bach, Beethoven, Stravinsky. Toca desde os 4 anos? 4 anos não. Faz 4 anos, ou então 5. Você toca há 4 anos? Com frequência?
Eu tenho uma professora que está me acompanhando desde E você esse tempo começou todo. então só... Eu nunca entendi que você estava... Ó, já te botando na ala dos Ó, tá gênios. vendo? Mas é porque, assim, não tem como a gente não criar conexões com as pessoas, entendeu? Porque tem crianças que começam a tocar, independente de qualquer coisa, com 4 anos. Totalmente. Com A 3 minha anos. professora, ela tem um neto que toca Pronto. desde Então me criança. tira da onda de que E sim, joguei. não. E o moleque, inclusive, é muito mais talentoso do que eu jamais vou ser. E você toca com frequência, só toca em casa, só para poucos e bons? Eu toco primariamente em casa, é um hobby. Obviamente um hobby que eu tomo a sério. Mas eu, de vez em quando, faço performance em público. Me convida. Se você quiser, Me você pode ir lá na convida. clínica. Pronto, eu quero ir. De lá, de vez em quando, eu faço uma Não, você experiência quer lá. que eu seja sua best friend ou tua seguidora? Deixa eu considerar bem aqui. Quantos seguidores você tem mesmo? Não, mas falando sério, inclusive o piano, ele foi um dos principais fatores que me ajudaram a resolver parte do meu problema de falar e existir em público de forma geral, porque a minha professora, ela tem uma cultura na prática dela, de todo final de ano, tem um recital em que ela chama todos os alunos dela para praticar. Quem é a tua professora? É a professora Dorila. Foi professora da minha filha. Dorila Carvalho. A Dorila ainda hoje está aí, firme e forte. Que linda, né? Que geração de pessoas, né? Não, ela formou pra música. É incrível. E talentosa até hoje. E quem são os teus preferidos daí? São todos eles? Não. Eu escutava muito clássico, né? Escuto ainda, de certa forma, mas acaba baixando um pouquinho porque eu tenho acoplado um pouco mais um pouco mais do cenário mais moderno de piano. Sim. Eu ainda tenho muitos musicistas que não são tão reconhecidos aqui no Ocidente, que são muito queridos para mim. Eu diria que o maior exemplo disso é o Shoji Meguro, o cara que faz a trilha sonora da saga Persona. Ele é simplesmente um completo gênio. Asiáticos. É um completo gênio. O cenário de jazz, né, especialmente jazz de piano no Japão, é um cenário estrondoso de gigante. E que era pouco falado e que hoje, graças a essa enorme mediatização de todas as coisas, dos creators todas, a gente consegue acessar, ver, conhecer e consegue ter pessoas como você tocando. Você sabe que por mim eu ficava de papo aqui mais 1 hora com você, né? Mas como eu só tenho, se eu juntar todos os seguidores, eu tenho 40 mil no Instagram, aí tem o LinkedIn, tem o TikTok. Serve para você quanto para eu passar no teste? Porque aí eu vou me empenhar. Eu vou fazer uns cálculos, depois eu volto com a proposta. Salomão, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Conversar com você foi um prazer, uma alegria, uma honra de poder ser esse canal, né, através do Falando Nisso da TV Meio, de compartilhar as tuas percepções. As tuas percepções, elas são muito caras no sentido mais apropriado da palavra. Né? Eu acho que você também ter a coragem, a disponibilidade, o interesse de dividir essas coisas e mostra que a gente precisa se resolver bem num nível de aceitação e de percepção das coisas que eu acho que você adquiriu e muito rápido. E eu tenho certeza que isso é família, tenho certeza que isso é dedicação tua, tenho certeza que é também você lidar com os seus medos, as suas limitações, como todos nós temos. Então, honra, muito obrigada pela entrevista. Não, eu que agradeço pela oportunidade. Vai entrar como uma das boas entrevistas desse ano, você pode ter certeza. Vou reprisá-la muitas vezes, tá? Por favor, faça. Por favor, faça. Então, a gente entrevistou o Salomão Serra, de 19 anos, estudante de História, que dividiu conosco a sua percepção, os seus insights em relação principalmente ao sistema educacional, a necessidade da atenção de escolas, instituições e famílias de fazerem o diagnóstico adequado o mais rápido possível para ajudá-los a serem entendidos, a se entender e acontecer tudo isso que ele revelou aqui para a gente. Então, muito bacana a entrevista. Eu vou para um breve intervalo comercial. Você não saia daí, porque a gente ainda tem muita coisa no Falando Nisso. Eu tenho um quadro chamado Dados que Falam. Bom, um dia eu vou te pedir para tu fazer umas fontes para ele, me mandar umas notícias para ele. Não, eu acho que eu vou transformar o Salomão num colaborador do programa, um conselheiro. Vou fazer um conselho uma boa editorial. Ideia. Não é? É uma boa ideia. Já pensou o tanto de pauta de anime, de geek, de tudo que vai trazer, de música, de história. Você paga para falar de anime, gente? Onde que eu assino? Já gostei, você paga, tá ouvindo, direção?
Olha, contratar direção, ele disse ser pago para falar de anime. Eu vou adorar. Já estou encampando aqui isso, tá bom? Então vamos trazer. Eu quero o Salomão no conselho editorial do Falando Nisso. Ele não só dizendo o que tem que ser feito, dando dicas, mas também fazendo junto com a gente, tá? Eu vou pro intervalo, não sai daí, até já.